Senhores parlamentares, o que estamos observando em nosso país é um momento muito grave da nossa democracia. Estávamos acostumados a observar e acompanhar a Polícia Federal, a gloriosa Polícia Federal do nosso país, prender marginais, prender traficantes, combater a corrupção, prender político com dinheiro na cueca, prender políticos com mala de milhões de reais. Mas, infelizmente, o nosso país virou um estado polialesco. Infelizmente, senhor presidente, a situação que se encontramos é muito grave para a nossa democracia. O espetáculo que fizeram ontem para ir na casa do presidente, do inquérito ilegal, inconstitucional, ao arrepio da lei, porque o presidente não tem mais foro privilegiado e colocaram no inquérito lá atrás, que foi feito de ofício pelo ministro da Suprema Corte, que rasga a Constituição constantemente, e infelizmente o governo Lula bate palma para essas ações ditatoriais em nosso Brasil. O presidente deixou claro que não tinha cartão de vacina em todo momento, publicamente. Por conta disso, na casa do presidente, com um aparato jamais visto da Polícia Federal, prenderam o coronel do Exército lá na Vila Militar. Para que STM? Para que Justiça Militar? Se só quem manda hoje no Brasil é a Suprema Corte brasileira, ao arrepio da lei, e os três poderes não estão mais funcionando, senhor presidente. São fatos graves da nossa democracia que está indo embora. Já faz tempo. O grande culpado de tudo isso, senhores parlamentares, é o senhor senador Rodrigo Pacheco, omisso e prevaricador, que não cumpre o artigo 52 da Constituição, que estabeleceu o sistema de freios e contrapesos. E outrora tão gloriosa Polícia Federal, que eu quero deixar claro aqui, que é uma parte mínima dos agentes da Polícia Federal, delegados. Eu sou policial, sei como funciona, mas infelizmente uma parte mínima cumpre decisões inconstitucionais, decisões ilegais do ministro Alexandre de Moraes, ao arrepio da lei constantemente. Vamos lembrar um fato histórico. Os senhores lembram, senhor presidente, do massacre dos judeus pela Alemanha nazista. Quando teve o julgamento de Nuremberg, o que foi que eles falaram, senhor presidente? Estávamos apenas cumprindo ordens. Primeiro, o PL da censura. E já vivemos, senhor presidente, delegado Ramagem, delegado Caveira, em uma semiditadura, porque essa é a pior que existe. É uma transparência de democracia, e eles sempre falam, estamos em defesa do Estado democrático de direito. Tudo mentira, estão sendo ditadores. Se não, vejamos, o Google e as Big Techs foram atacadas como nunca, inclusive ameaça de multa de 1 milhão, 150 mil reais a multa se deixassem a matéria contrário ao PL da censura, mas o outro lado pode fazer, senhor presidente, o debate e defender o PL da censura. Ora, que democracia é essa? Cadê o artigo 5º da Constituição, concomitantemente ao artigo 220? Foi rasgado. Se eu não posso falar a favor, porque outra pessoa pode falar contra. E o pior, o ministro Alexandre de Moraes, de uma canetada, sem ninguém pedir mais uma vez, de forma monocrática. E é preciso que se fale isso aqui, senhor presidente. Já estamos roucos de tanto falar e voltar a esse assunto, por conta do avanço da ditadura em nosso país. O que aconteceu? Mandou a Polícia Federal ouvir em 5 dias os representantes no Estado brasileiro das plataformas. Vejam só que democracia é essa, que Constituição é essa. Ulisses Guimarães deve estar se removendo dentro do túmulo, senhor presidente, com os avanços ao ataque à nossa democracia. São fatos irrefutáveis. Então o PL da censura foi derrotado porque não colocaram em votação, porque não tinham votos. Isso foi claro. Semana passada aprovaram a urgência, vejam só a incoerência. E falaram, não, estamos aqui porque já está pronto para votar, e no dia de votar, correram porque não tinham votos suficientes. Essa é a verdade. Agora precisamos de mais tempo. Não foi tempo suficiente.
E o PL da censura, a única coisa que vai fazer é retirar os recursos das plataformas digitais, censurando a população brasileira, censurando mais uma vez esse parlamento, porque não precisa colocar nada em lei, porque o artigo 53 é bastante claro. Claro, senhor presidente. Então, não ao PL da censura, parabenizar a população pela força, pela união que conseguiu mudar vários votos dos parlamentares e essa casa, enfim, ouviu as vozes da população brasileira. O segundo ponto, senhor presidente, para finalizar nossa fala, é sobre o saneamento básico. O desgoverno Lula, do senhor descondenado Luiz Inácio Lula da Silva, fez um decreto, exorbitou a sua função de legislar. Por quê, senhor presidente? São fatos, mais uma vez, que eles não gostam de ouvir a verdade, infelizmente, neste parlamento e neste país. O governo Lula não poderia, através de decreto, senhor presidente, modificar o que esse Congresso aprovou. Ou eu estou falando alguma besteira aqui, senhor presidente? É a legislação que determina separação dos três poderes. O parlamento aprovou, não ficou bom, queremos modificar. Então que o presidente descondenado Lula mandasse o projeto para esta casa, para o Congresso Nacional fazer as mudanças que eles, porventura, quisessem, mas tinha que passar pelo parlamento. Virou praxe nesse país. O Congresso Nacional, que é o poder que representa a população brasileira e os estados, através do Senado Federal, não tem mais o seu poder de legislar. O que é isso, presidente? Que democracia é essa? A Suprema Corte desfaz as nossas decisões de uma canetada. O desgoverno Lula desfaz as nossas ações, as nossas votações de uma canetada, através de decretos. Que democracia é essa? Ainda estão falando que vivemos em uma democracia plena, mas fiquem atentos, porque não existe essa democracia. O que existe é uma ditadura que está avançando em todos os pontos do nosso país. São fatos irrefutáveis. E para finalizar, senhor presidente, eu quero agradecer o parlamento pela votação de ontem. Deu uma resposta muito significativa, não ao desgoverno Lula, e sim à população brasileira, que quase 100 milhões de brasileiros continuam sem saneamento básico, e mais de 30 milhões de brasileiros continuam sem água potável. A minha querida Paraíba, que eu falei ontem, senhor presidente, a capital, João Pessoa, a terceira cidade mais antiga do país, sequer é 100% saneada. Veja só, imagina as demais cidades. O Estado já provou, senhores parlamentares, que não tem as mínimas condições de sanear 100% do nosso Estado brasileiro. Por isso que o marco do saneamento básico foi aprovado. Então, parabéns ao parlamento, parabéns à população brasileira. E, para a gente ir embora e almoçar, temos o avanço, senhor presidente, e provamos aqui com fatos. Um inquérito das milícias digitais, inquérito de fake news, inquérito de atos antidemocráticos. Primeiro, que ele foi feito de ofício, e a Suprema Corte não tem esse poder. O senhor sabe disso. Rasgaram o artigo 129 da Constituição, que determina a participação do Ministério Público. O Ministério Público sequer participou. E falam em ordenamento jurídico brasileiro, e falam em devido processo legal. Tudo foi feito a arrepio da lei, senhor presidente. Essas pessoas que foram alvo ontem da ação da Polícia Federal, que infelizmente uma pequena parte da Polícia Federal continua cumprindo ordens inconstitucionais, continua rasgando a nossa Constituição, porque só existe ditadura porque tem gente para cumprir as decisões ilegais. E falamos e provamos. Por que eu falo isso, senhor presidente? Porque essas pessoas não têm prerrogativa de foro. Tem que ir para a Justiça Federal, tem que ir para a primeira instância, não a Suprema Corte. De um inquérito totalmente inconstitucional, totalmente ilegal, ao arrepio da lei brasileira. A senhora procuradora, que eu quero parabenizar aqui publicamente, já discordei de várias decisões, mas faz parte da democracia. Ainda eu posso falar, porque amanhã eu posso estar preso, senhor presidente. Amanhã os parlamentares podem ser presos. Ontem o parlamentar foi alvo de busca e apreensão do Estado do Rio de Janeiro, que é de outro partido, do MDB, mas temos que defendê-lo. Por quê? Qual foi o motivo da busca e apreensão? Cartão de vacina. Ora, ele colocou nas redes sociais que se vacinou. Está lá nas redes sociais dele. Ou seja, sem o devido processo legal.
desmoraliza o parlamento, desmoraliza o deputado. Não quero saber de que partido ele é. Eu quero saber que ele foi desmoralizado e respeitado porque a Constituição não foi respeitada. Então, senhor presidente, a nossa situação é muito crítica porque a democracia não está sendo respeitada e a nossa Carta Magna é rasgada a cada dia. Iremos saber amanhã qual é o próximo artigo que será rasgado. Muito obrigado. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.